Bom dia, turma. Hoje eu vou dar aula para vocês de insetos, certo? Sou o professor Osmar. A gente vai conhecer um pouco da morfologia deles, beleza? Esses animais, gente, todos são do meu jardim, certo? Não foi uma agressão à natureza. Evitem tirar animais da natureza, certo? Esses animais são do meu jardim e eu acabei pegando eles para dar aulas essas e aulas posteriores a essa, ok? Vamos lá. Inicialmente já entendemos, já fizemos as aulas teóricas dos insetos, estudando um pouco da morfologia dele, todos esses aspectos que a gente vai revisar e entender melhor aqui. Por exemplo, o clássico, que é a divisão entre cabeça, tórax e abdômen, certo? Lembrando as quatro asas, né? 2 pares de asa, 2 pares de patas e 2 olhos compostos. A gente já vai falar sobre esses olhos. Estão vendo esses olhos da libela? Conseguem observar? É que eu fiz uma gambiarrazinha aqui para a gente ver o mais perto possível usando uma lupa, mas se você observar exatamente de perto, você vai ver milhares de micropontinhos nos olhos da libela. E esses micropontinhos são o que fazem ela terem uma visão apuradíssima. Todos os insetos possuem uma coisa chamada olhos compostos. Compostos de quê? De pequenos olhos, dos ocelos, ok? Isso aqui, na verdade, gente, é como se fosse centenas de olhinhos pequenos de ocelos, que é uma característica bem comum do grupo dos artrópodes, ok? Os 3 pares de pata, comum, gente. Viu inseto? Viu? Não tem 3 pares de pata? Não é inseto. Todo inseto tem 3 pares de pata, ok? Algumas são deformadas para captura, para raspar, para não sei o que. A libélula, ela é um inseto, entre aspas, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, não levem isso ao pé da letra, mais primitivo. Não existe animal primitivo, para ficar claro aqui, mas ele é o que possui características menos elaboradas, vamos dizer assim. Mas por que ele possui características menos elaboradas? Você pode pensar, então ele é um animal menos eficiente, não sei o que. Não, ao contrário, ele é um animal tão eficiente, que quando é a primeira vez que surge essas características nos insetos, ela não precisa mudar muito nele, não. É tão eficiente que está há mais de milhões de anos aí funcionando, certo? As asas dele são as mais simples, ó. São 2 asas, não vamos dizer iguais, porque na prática elas não são idênticas, mas extremamente semelhantes. Quase nenhuma diferenciação, certo? São transparentes, possuem essas rasuras aqui, essas nervuras, ó, para dar estabilidade à asa, porque a asa, gente, é um prolongamento da cutícula, é um prolongamento da pele, entre aspas. A pele dos insetos a gente chama de cutícula, ok? É um prolongamento da cutícula dela, do exoesqueleto, ok? As 2 asas muito comuns, ó, vamos tentar ver a inserção aqui, não sei se deu para ver, mas aquelas inserções, ok? Outro detalhe importante dos insetos, abdômen. Esse sim, da libela, é um pouco diferente dos outros. Ele é compridinho. Aqui tem o órgão copulatório dele. Aqui tem o órgão copulatório desses animais, certo? Bem um pouco diferente da libela. Por isso não vamos atentar a isso aqui não. Sobre a libela, a gente já falou sobre os olhos, as pernas, certo? Um aspecto importante desse animal é a sua caça. Eles são, todas as espécies de libela que você encontrar, são predadores, ou seja, elas não se alimentam de plantinha, de terrinha, não. Elas comem outros insetos, ok? E são predadoras eficientíssimas, ao ponto de que, comparado com o leão, por exemplo, a cada vez que o leão corre para caçar, ele captura 70% das presas dele, o grupo de leões, certo? A cada vez que uma libela faz uma caça, 97% é proveitosa. Olha a diferença do rei da selva para um animalzinho simples desse. Ele é, entre aspas, o melhor caçador que existe na natureza, ok? Até hoje, os estudos que mostram que ele é o mais eficiente. Basicamente assim, se ele conseguir, se ele tentar, ele vai conseguir. Basicamente é isso. Não tem aquela cena da gazela fugindo da onça, essas coisas tipo não, certo? Beleza, sobre a libela é isso. Eu utilizei ele como principal pra gente ver um pouco as asas, ó. Observem bem essas nervuras, gente. Como isso aqui é muito bonito, não é? Falando em asa bonita, a gente não pode esquecer do outro grupo, que é um grupo, esse sim, olha esse animal como bonito. Fiquei com tanta pena de ter que usar ele, mas é a vida, né? Opa, ninguém se assusta não, galera. As borboletas, olha uma borboletinha de perto. Assim, de perto ela não é tão bonita assim, tão majestosa não, né? Opa, deixa eu ver se eu consigo dar o foco. Pronto, elas não são tão majestosas não. Olha uma coisa interessante, todos os animais, todos os insetos possuem um aparelho bucal, é assim que se chama. Olha o tamanho dessa aqui. Opa, sai do meio, libela. Olha o da borboleta, como é bonito o aparelho bucal dela. Vocês estão observando aqui, ó. Se modificou ao ponto que virou uma trombinha, literalmente chama tromba. As trombas da borboleta, certo? Essa trombinha, gente, dela, por que ela é importante para isso? Como nós sabemos, as borboletas são os principais animais
polinizadores. A Bela quer aparecer. São os animais polinizadores, são os principais, certo? No meio da natureza, um dos principais, claro. As abelhas também são muito importantes. Elas precisam, gente, alcançar lá dentro do tubo do néctar da flor, para poder comer a florzinha, comer o néctar da flor e se alimentar. Ó, por isso que é desse tamanho gigantesco, certo? As borboletas e as mariposas, gente, são do mesmo grupo, que são chamados de, no nome científico, assim, se quiserem saber é interessante, que são os lepidópteras, ok? A priori, vocês não vão ficar se preocupando com nome científico, etc. A gente quer entender esses animais, ó. Um detalhe mais importante do grupo dos lepidópteras, eu não sei se vai dar pra gente observar nessa borboleta, porque as asas dela estão, eu conservei ela erroneamente no álcool, mas para fins didáticos funciona. Elas têm, ó, vocês estão observando aqui, ó. Opa, dá pra ver sim. Estão vendo aqui, eu tirando? Isso aqui que eu tô raspando, gente, são as escamas das asas da borboleta, ó. Ela possui as mesmas características dos insetos. As mesminhas. Duas asas, deixa eu ver se eu consigo tirar as duas asas dela. Que é uma sobre a outra, certo? E, só que qual é o diferencial desse grupo? Todo grupo tem seu diferencial. Qual é o diferencial desse grupo, ó? As asas deles são cobertas de escamas, ó. Por isso que aquele pessoal diz assim, ah, o pó de borboleta cega, não sei o que. Não é que cega. Pode ser que até que cega, afinal. É como se você jogasse poeira nos seus olhos, né? Mas as asas dele, ó, você observa transparentes embaixo, estão vendo? Porque eu tirei as escamas. Essas escamas dos lepidópteros, né, mariposas, borboletas, são o que dão a graça a eles. E caracteriza o principal característica do grupo, ok? É o que dá aquela cor, aquele brilho. Eu peguei uma borboleta mais simplesinha, mas muito bonita ainda, ó. Você observa as escamas, ok? Que é o grupo Lepidoptera. Por curiosidade, o grupo das libelas é os odonatos. Vamos só dar uma olhadinha de novo nas asas das libelas, ó. Você não vê escama, ela é uma transparente. Ela tem nervuras, como a da borboleta, mas são asas transparentes. Agora vamos para um animalzinho aqui, que é o famosíssimo, esse aqui, ó. Cuidado, gente, não se assuste, é meio nojento. A barata. O grupo das baratas são os batódias. Blatária. Não importa o nome, certo? Vamos entender aqui a barata, ó. Nojenta, né? Ela continua com cabeça, tórax e abdômen. O abdômen dela, como é feio, certo? Outro ponto importante, ó. 3 patinhas iguais. Mas você observa que já é uma diferenciação nas patas delas. As da frente são um pouco menor e as da de baixo são um pouco maiores, certo? Outro detalhe importante, ó. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar nos outros, mas que é mais visível na barata, ó. Característica dos insetos. Um par de antena, duas antenas, ok? E vamos observar uma coisa dos animais que a gente já comentou. O aparelho bucal, lembra da borboleta, que é uma trombinha? Ou como é o aparelho da... Não vai conseguir ver direito, a gente. Mas o aparelho tem um labro, que é isso aqui, que vocês vão estudar, ó. Vou tirar o labro dela aqui, ó. Que é assim, chama labro, eu não sei se foi a intenção, não sei se tem a mesma origem etimológica da palavra, mas lembra muito um lábio, porque ele protege o aparelho bucal. O nosso lábio não protege nossos dentes. O labro da maioria dos insetos que possuem um labro desenvolvido, todos possuem labro, adaptado ou não, protegem o aparelho bucal, que no caso deles é mastigador, gente. A alimentação da barata é o quê? É tudo, né? A gente pergunta, de que a barata se alimenta? De tudo que vê. Caiu na rede é peixe, a barata não tá nem aí. Vai comer detritívoro, coisa podre, coisa não podre, não importa. A barata vai comer, certo? E as asas, vamos de novo para as asas, que é muito legal. Essa característica de asas de inseto é a característica mais bonita, vamos dizer assim. Afinal, são dos poucos animais na Terra que conseguiram a característica, rapaz, 10-0 para barata, que conseguiram voar, alcançar um ambiente aéreo, certo? Foi junto com os morcegos, que é um mamífero, junto com as aves, claro, que é o mais conhecido, e junto com os insetos. E também teve um dinossauro extinto aí que possuía asas. Vamos lá, olha as asas, duas asas, padrão, gente, padrão, duas asas, ok? E observem, ó, não possuem escamas, claro, mas observa que ela já é um pouco mais grossa, já é um pouco mais rígida. É uma característica do grupo. Ela tem uma um pouco mais rígida, vamos dizer que ela assim, ela é semi-rígida. Por isso que chama hemiéletro, ok? Ela é semi-rígida, vamos chamar assim, certo? E é isso, certo, gente? Eu ia mostrar um coleóptero, deixa eu ver se eu consigo aqui nesse último minutinho. Mas ele tá muito feio. Mas coleóptero, gente, são os besouros, os clássicos besouros. E uma característica desses besouros, vou mostrar só a cabeça dele. Olha que coisa linda, essa carapaça rígida, certo? Só para finalizar, não vamos entrar em detalhes. Já falamos muito sobre isso. Essa carapaça, vocês estão vendo? Ó, chega, dá pra ouvir o barulho, não sei se vai conseguir ouvir na filmagem, mas... porque é extremamente rígida. E ele tem, gente, ó, isso daqui, ó. Isso aqui é uma asa posterior deles arrancada. Vou mostrar. Opa. Essa asa posterior deles arrancada. Estão vendo? Isso aqui é aquela asinha da joaninha que levanta, que é um besouro, claro.
É extremamente rígido. Isso aqui não dá pra voar com isso aqui. Você precisa de uma asa membranosa pra voar. Então pra que serve essa asa, gente? É os escudos deles, se chama élitros. Olha como é rígido, ó. Nossa, se eu fizesse aqui na asa da borboleta, ela já tinha se partido no meio. Pô, quebrou foi meu alfinete aqui. De tão rígido que essas coisas são. Ok? Então é isso, gente. Já passamos um tempo. Dê uma olhadinha na atividade que a gente passou, certo? E obrigado por assistir. Valeu. Qualquer dúvida pode mandar aí no chat.